6 criptomoedas promissoras para você lucrar muito em 2023. Os projetos que eu vou trazer aqui são, de fato, um seleto grupo de criptomoedas que tem um grande potencial de valorização para os próximos meses. E eu vou te explicar o porquê. Nessas altcoins que eu separei para você, eu trouxe 3 altcoins já consolidadas, porém que tem grande potencial de voltar ao topo histórico e ultrapassá-lo. Eu também trouxe 2 criptomoedas extremamente promissoras e, no final, eu vou trazer para você uma gema, um altcoin pequena que tem grande potencial e vou te contar um segredo. Ninguém está olhando para ela. Então vem comigo nesse vídeo, vamos fazer acontecer. Deixa o like no canal, se inscreve, vamos pro vídeo. – 2023 já começou com o jeito certo. O mercado voltou a subir, Bitcoin bateu mais de 40% em poucas semanas e também outras altcoins subiram 100, 200, 300 e até 1000%. Esse movimento aconteceu porque o mercado tinha caído bastante e agora, com a economia tentando uma recuperação, o grande potencial é de valorização dos ativos. Mas a grande pergunta é: quais são as criptomoedas que eu devo acompanhar e acumular agora e ganhar muito dinheiro nesse próximo ciclo de alta? E se você ainda não sabe, o próximo ciclo de alta ele tem muito a ver com o halving do Bitcoin, que é basicamente a diminuição da recompensa para os mineradores. Então o Bitcoin ele diminui os seus Bitcoins ofertados no mercado e o próximo halving já está agendado para maio de 2024. Se você ainda não sabe o que é halving do Bitcoin, clica aqui nesse link do card e você assista ao vídeo sobre o halving. Porém, o que você precisa saber é que quando isso acontece, ele arrasta o mercado para cima, volta a subir e todas as criptomoedas passam por um rally de bull run. O que é a bull run? É a corrida dos touros, onde todo mundo sobe. Então, as altcoins elas sobem 1.000, 2.000, 3.000%. Algumas pequenininhas, que eu tenho uma para você no final desse vídeo, sobem 10, 20, 30.000%. Então, vamos acompanhar agora as 6 melhores altcoins para você lucrar muito ainda em 2023. A primeira se chama Polkadot. A Polkadot ela tem hoje um market cap próximo hoje de 8 bilhões de dólares e a gente tem um supply ok, um supply muito bacana. A Polkadot que no seu topo histórico ela conseguiu o alvo dos $54 e tranquilamente a Polkadot teria um mínimo aqui com uma valorização de 10 vezes, pelo menos 8 a 10 vezes, voltando aí próximo do seu topo histórico. Mas eu acredito que a Polkadot com esse desenvolvimento do ecossistema que eu vou explicar agora, ela possa valer mais de $100 por unidade. Então vem comigo. Como eu já falei, eu vou trazer 6 altcoins, 3 já bem consolidadas, porém essas aqui que eu separei estão extremamente subvalorizadas em relação ao seu potencial e o seu market cap futuro. Então nós temos hoje a Polkadot, primeiro ativo. A Polkadot, ela, para quem não sabe, ela foi fundada por um cara chamado Gavin Wood. Cara, o Gavin Wood, ele foi parceiro do Vitalik Buterin. Vocês estão vendo aí as fotos dos dois juntos. Eles foram os primeiros fundadores do Ethereum. A Polkadot, ela tem uma missão de ter uma interoperabilidade, coisa que o Ethereum ainda não conseguiu. Basicamente, ela possibilita várias blockchains se comunicarem sem nenhum problema através de bridges, que são pontes com outras blockchains, e parachains, que são próprias blockchains criadas pela Polkadot. Então ela é uma camada zero. Isso é muito importante. Grava esse nome. E o principal, gente, o principal de tudo, ela tem uma ideia de Web3 através de cross-chain e comunicação. Por quê? Porque ela cria blockchains específicas, como eu falei, as parachains, e essas parachains cada uma tem uma função. Jogos, DeFi, NFT, então cada uma é específica para uma função apenas. Só para você entender o que é uma camada zero. Olha só o exemplo. A Polkadot, hoje nós temos 3 principais. Polkadot, Avalanche e Cosmos. A camada 1 é como se fosse Bitcoin, Ethereum e as próprias parachains que a Polkadot cria. As camadas 2 é como se fosse a Polygon, a Optimism, a Arbitrum, que tem essa capacidade de se conectar. E a camada 3 são os aplicativos. Mas na prática, como é que funciona? Olha só, bem simples de entender. Nós temos a Polkadot, que é de fato a Relay Chain, que é o consenso, Proof of Stake e tudo mais, e você tem as parachains fazendo pontes com outras blockchains. Isso faz com que o ecossistema fique apenas em um. Olha aqui na prática acontecendo. Então você tem a Polkadot, as parachains e a comunicação com Bitcoin, Ethereum, pontes entre Solana, enfim. Outras criptomoedas também, Near Protocol, Avalanche, enfim. Então esse é o exemplo da Polkadot. E hoje a Polkadot tem um grande diferencial, que são as parachains, como eu disse, e aqui nós temos alguns, por exemplo, Asta, Moonbeam, Clover Finance, a Parallel, a
Acala, são blockchains específicas e esse é o grande diferencial. Isso ela faz captação de recurso muito importante para o ecossistema, ela faz com que essas blockchains elas fiquem especializadas em uma determinada função, isso faz com que mais usuários tenham a possibilidade de crescer dentro do ecossistema e o ativo se valorize porque precisa da Polkadot como moeda nativa. O segundo ativo que eu vou trazer se chama ADA Cardano. Cardano que é um projeto extremamente interessante, um projeto acadêmico e sempre que criou soluções, foram soluções inovadoras. Ela está numa grande fase de atualização e eu acredito que esse tem um grande poder de valorização sobre o ativo. Vem aqui entender. Você está vendo na tela a ADA Cardano no CoinMarketCap que tem hoje algo em torno de 13,7 bi de dólar. Ela já chegou a ter um mercado de mais de 85 bilhões de dólares e o ativo chegou no seu topo histórico a 3 dólares. Esse movimento da Cardano de correção foi um movimento muito grande, o ativo chegou a cair mais de 90%. Nós temos uma projeção para o market cap da Cardano, se ela conseguir resolver com a atualização que eu vou mostrar daqui a pouco, ela poder chegar aí próximo dos 100 a 150 bi de dólar no próximo ciclo. Isso faria com que a Cardano tivesse no mínimo uma valorização de 10 a 15 vezes o seu preço atual, quem sabe aí chegando próximo dos 5 dólares. Beleza, Matheus, mas por que você acredita tanto na Cardano? Primeiro de tudo, o Charlie Hoskinson, ele é o principal cara da Cardano, ele fez parte junto com o Gavin Wood, olha só os três, né? O Vitalik, o Hoskinson e o Gavin Wood, quando eles eram da Ethereum, tá vendo aí na tela agora pra vocês. E basicamente, ele saiu da rede Ethereum também porque ele não concordava com o consenso, ele queria criar um consenso de Proof of Stake. Inclusive, hoje a Ethereum, ela utiliza o Proof of Stake, mas com base na segurança que a Cardano criou. Ela criou, gente, um processo chamado Ouroboros, que a Polkadot usa, a Ethereum se espelhou para criar o Proof of Stake dela, que é um mecanismo de Proof of Stake acadêmico. Lembre-se, como eu falei, a Cardano é uma equipe acadêmica, uma equipe muito técnica, e esse Ouroboros, ele fez com que todo o Proof of Stake ele passasse a ser mais seguro e você pudesse delegar para outras pessoas. Tudo bem, mas em 2021 eles criaram os contratos inteligentes, mas não surfaram o hype. Eles têm ainda um projeto, um ecossistema muito grande para evoluir. E a gente tem o quê? Uma blockchain de terceira geração. Ela tem 3 camadas de desenvolvimento. Esse é um grande diferencial da Cardano, para garantir maior escalabilidade. E a minha maior aposta da Cardano é justamente por isso, porque ela acabou de lançar um stablecoin descentralizada, que chama JED. A Cardano tinha um defeito anterior. Quando ela criou os smart contracts, ela não tinha uma moeda própria de dólar nativa da rede. E ela teve que criar essa stablecoin de forma descentralizada para evitar qualquer tipo de problemas com regulação. E essa stablecoin, ela vai fazer com que as pessoas tenham maior liquidez na rede da Cardano agora, possam criar pares. Vou te dar um exemplo. É como se você pegasse o DAI da Ethereum, a importância dele para JED, para Cardano. O DAI começou lá atrás e foi um dos impulsionadores dos protocolos DeFi da Ethereum. O JED vai ser um dos principais potencializadores da Cardano. Além disso, vários aplicativos descentralizados estão sendo desenvolvidos e eles estão fazendo uma mudança drástica na linguagem de programação. Eles estão tirando Plutus, que era uma linguagem um pouco mais difícil, estão mudando para a atualização que em breve vai acontecer para a mudança de linguagem, ou seja, vai ficar mais fácil de desenvolver na Cardano. Além disso, nós temos o roadmap dela. Ela mudou um pouco a velocidade de roadmap de entrega. A gente estaria na era 4, que é abaixo, de escalabilidade. A Cardano está adiantando baixo, mas já está criando a era Voltaire, que é a parte de governança, ou seja, vai ser um ativo onde não é mais a empresa por trás desenvolvendo a Cardano. A própria comunidade, ela vai criar as regras de desenvolvimento do projeto para impulsionar cada vez mais. E isso faz total sentido. Se ela está criando a JED, que é uma stablecoin descentralizada, ela justamente para não ter nenhum problema de regulação e se tornar a altcoin mais descentralizada do mercado, ela precisa entregar para a comunidade. Isso vai fazer total sentido e uma revolução no preço da Cardano. A terceira consolidada, que eu acho que está extremamente subvalorizada, se chama Chainlink. Sim, a Chainlink ela já tem uma grande capacidade do mercado por ser um oráculo descentralizado, mas não para por aí. Atualmente ela fez uma atualização e essa atualização vai ser extremamente importante por os próximos anos de sustentabilidade do projeto e para crescimento real. Sim, a Link tem hoje, você está vendo na tela, um market cap de menos de 4 bi de dólar, ou seja, é um market cap bem tranquilo e que pode ser multiplicado aí tranquilamente e o token variando entre 7 e 8 dólares, sendo que no topo histórico a Link chegou a bater 48, 49, 50 dólares, então a gente pode totalmente voltar a esse valor, como a Link na minha concepção pode multiplicar no mínimo 10 vezes aí com a atualização que ela acaba de fazer, eu vou explicar agora.
Bom, primeiro de tudo, por ser um oráculo descentralizado. O que é um oráculo descentralizado, Matheus? É basicamente quando você tem uma blockchain que precisa ser alimentada de dados. Só que a blockchain não consegue fazer isso sozinha. Ele tem que ter alguma comunicação com o mundo lá fora para alimentar de dados. E a Chainlink faz isso. Ela tem os oráculos, esses oráculos alimentam a rede com informações. O preço do ouro, o preço do dólar, o preço do Bitcoin em corretoras. Então, esse aqui é o papel da Chainlink, que é extremamente fundamental dentro do mercado. Mas não parou por aí. A Link, ela não quer só ser um oráculo, ela criou o processo de staking, a remuneração para os holders. Então, a partir desse ano, já tenha os stakings valendo e com a grande atualização futura. Eles estão apostando bastante na infraestrutura. À medida que as blockchains estão crescendo, estão criando concorrência com outras, elas vão crescendo e elas precisam de dados e integrações. Essas integrações, elas vão fazer com que a capacidade de informações cresça. E a Link abastece exatamente com isso, com uma pequena alteração que ela incrementou esse ano. Só para vocês terem ideia do papel da Link, hoje ela tem mais de 40% do market share, ou seja, da capacidade de mercado. Hoje ela alimenta mais de 40% do mercado de informações. Então a Link hoje, ela é o grande líder do mercado, mas ela tem um grande potencial por esse fator. Ela está cada vez mais apostando em maior descentralização. Criou um mecanismo desses stakers ganharem recompensa por todo o ecossistema funcionando. Basicamente funciona assim: mais pessoas participando do ecossistema e utilizando o token Link para fazer staking, para ser um oráculo, para comprar dados, para fornecer dados, vai fazer com que você receba recompensas na própria Link. E esse movimento aqui acontece que com o staking vai fazer total sentido, porque o staking ele fomenta o mercado de informações da Link, fazendo com que essas pessoas financiem novos oráculos e esses oráculos paguem taxas para Link, ou seja, maior utilização do token Link. Isso vai com certeza capturar um valor de mercado muito maior para Link no médio e longo prazo. A Link total chance aí de valer mais de 15 vezes o atual valor dela. Olha só na prática acontecendo. Então você tem os usuários, você tem os aplicativos, você tem rede Link fornecendo esse mecanismo de oráculo e toda a recompensa, as taxas são pagas para quem faz staking. É de fato revolucionário. A Link foi e criou esse staking pagando em média de 5% anual para os seus stakers. Só que tem um detalhe, essa atualização ainda não acabou. Ela só foi as V0.1. A ideia é até 2023, 2024 criar a V1, que vai ter uma nova expansão de taxas de serviços e para que os usuários eles consigam ganhar mais recompensas fazendo staking. A quarta criptomoeda aqui que eu tenho para você, e eu falei que as três primeiras seriam as três mais consolidadas, só que aqui são altcoins a partir de agora que tem uma grande convexidade, ou seja, que tem um grande potencial de valorização para os próximos anos. A quarta criptomoeda se chama GMX. Sim, GMX, que é um token de um exchange descentralizado que você consegue operar sem precisar usar Binance, Bybit, qualquer corretora maior, que tem total descentralização e que os seus ativos estão na carteira, não estão na custódia de nenhuma empresa. E agora a gente vai ver, você tá vendo aí na tela, a GMX já subiu bastante por esse grande utilização dela, só que ela tem um grande potencial, porque ela praticamente ela é a pioneira desse tipo de exchange. A gente tem hoje um market cap de menos de 700 milhões de dólares. É muito pequeno, gente. Esse projeto aqui, se a gente compara ela com outros market caps e com outras participações, volumes de corretoras, a gente poderia tranquilamente ter uma valorização de 20, 30, 40 vezes aí o preço desse projeto. Então vamos supor que a GMX, com essa grande utilização dela no dia a dia, ela capte uma capitalização de mercado de algo em torno de 5 a 10 bi de dólar e o protocolo se manter estável como tem se apresentado, a gente poderia crescer o market cap como a principal corretora descentralizada do mercado de futuros e spot. Matheus, por que você acredita na GMX? Vou te explicar agora. Primeiro de tudo, ela funciona como um protocolo de spot e perpétuos, ou seja, você pode comprar Bitcoin, Ethereum sem utilizar uma corretora centralizada. E você que é trader, você também pode operar dentro da GMX com mercados futuros, mercados contratos perpétuos. Essas taxas que são geradas são muito baratas, inclusive mais baratas do que outros protocolos e blockchains. E ela cria o que a gente chama de taxas reais. O que é isso? Essas taxas que são geradas pelo trade, pela compra e venda de usuários na plataforma, elas são divididas com os holders, com os stakers, com as pessoas que compram o ativo e deixam elas travadas, ganhando um juros anual. E basicamente, eles ganham taxas reais, ou seja, a GMX ela não cria mais moeda, ela não cria mais tokens para pagar os usuários, ela apenas reparte parte dos seus lucros, como se fosse uma grande ação, uma ação de uma empresa que ela pega os lucros, os dividendos dela e reparte com os usuários. Isso aqui chama real yield, né, que é basicamente juros reais, juros que são
provindos da atividade da corretora. E basicamente ela tem uma escassez, porque ela não cria mais tokens. Os tokens já foram distribuídos no mercado e cerca de 80%, exatamente, 80% dos tokens estão travados em stake. Isso é, gente, uma escassez absurda que pode impactar grandemente o projeto. Atualmente a GMX aí está em torno de $80, só que eu quero trazer uma informação extremamente importante. Olha o fornecimento de apenas 8 milhões. Então o token da GMX tem um grande potencial, possivelmente, se a gente crescer esse market cap, de chegar, quem sabe, a $800 mil por unidade de GMX, caso o projeto continue estável da forma que é. E o que me chama mais atenção são as taxas. A gente capta valor em uma rede quando ela tem a capacidade de gerar taxas, porque essas taxas, elas representam o valor daquela rede. As pessoas, elas querem utilizar a rede e estão dispostas a pagar taxas nela. Olha a taxa da GMX. Ela hoje já ultrapassa a BNB, a Binance Smart Chain completa. Só um aplicativo já ultrapassa. Isso me dá que o preço atual da GMX possa estar descontado num ciclo de alta. Possa estar muito aquém do que ela pode chegar. Só para vocês terem ideia, a gente já está próximo do Bitcoin. Inclusive, em alguns dias, ela está no mesmo nível de taxas geradas pelo Bitcoin, somente aí atrás de Uniswap e Ethereum, ainda muito distante pela grande capacidade de geração de taxa. Aqui você tem o volume de negociações e taxas pagas, né, pelos traders da GMX, e você vê que vem aumentando absurdamente, ou seja, a utilização de alternativas descentralizadas tem crescido muito e a GMX tem essa total capacidade de potencializar essa valorização para o próximo ciclo. E a quinta criptomoeda que eu vou te falar agora, ela faz parte do ecossistema Ethereum e ela tem uma solução que o Ethereum não conseguiu entregar. Sim, se chama Optimism. A Optimism é uma Layer 2 da rede Ethereum. Você pode já ter ouvido falar, por exemplo, da Polygon, a Matic, só que é como se fosse uma Polygon ainda muito pequena que pode crescer bastante. Sim, a Optimism, ela tem um sistema de rollups que eu vou explicar agora, que a Ethereum não consegue e a Polygon não é tão eficiente assim. Então, esses rollups ajudam o usuário a utilizar a Optimism e ela tem um baita de um crescimento aí pela frente. A gente tem aí na tela, você tá vendo, que hoje a Optimism tem um market cap muito aquém. Só para você ter uma ideia, a Polygon hoje, no bear market, tem sozinha mais de 12,5 bi de dólar. E a Optimism tem hoje cerca de 636 milhões de dólares. Tá muito aquém do que ela pode chegar, principalmente porque a rede Ethereum, com a criação de novos aplicativos, de utilização de segundas camadas, e a Optimism com esse sistema de rollups que eu vou ensinar agora. Então, como eu falei, a Optimism é uma camada 2, é uma Layer 2 da Ethereum, e traz essa solução que o Ethereum não consegue, de escalabilidade e taxas baratas. O que é um rollup? O que essa Optimism entrega? Basicamente, ele pega um bloco da blockchain e condensa informações. Isso faz com que o espaço utilizado seja bem menor e gera taxas mais baratas. A Polygon tenta fazer de um mecanismo um pouco diferente, mas a Optimism é uma das melhores Layer 2 desse sistema de rollups. Então isso pode crescer bastante a usabilidade da Optimism. Ela tem uma grande quantidade de dApps, de aplicativos descentralizados, já interagindo inclusive a Uniswap. E nesse mercado aqui, ela tem crescente o TVL. O que é o TVL, Matheus? Total Value Locked. É o valor de pessoas que travam o seu dinheiro dentro da Optimism, tem crescido cada vez mais, gerando mais adoção e mais confiança para essa criptomoeda. Nesse Total Value Locked, que vem crescendo, você vê que hoje está menos de $1 bilhão, é muito pequeno, e você tem, basicamente, ao longo dos meses de 2021, 2022, 2023, o crescimento, mesmo em bear market, do Total Value Locked na Optimism. E o token tem um grande potencial de crescimento. Basicamente, você vê que os rollups, eles podem ter essa grande adoção. Por quê? As transações por mês vêm crescendo absurdamente. Hoje, você tem um valor de on-chain, ou seja, um valor da rede crescendo para a Optimism, com transações crescendo e com taxas pagas mensalmente crescendo também. Já falei aqui nesse vídeo, quanto mais taxas você paga para o protocolo, mais valor de mercado ele capta, mais valor ele significa no mercado, porque mais pessoas estão querendo utilizar aquele protocolo. Eu prometi, né? Eu prometi pros caras. Tem que cumprir. É isso mesmo, eu prometi uma gema, uma altcoin pequena, com um grande potencial de valorização, e eu vou entregar agora para vocês. Esse protocolo, basicamente, ele tem a capacidade de criar, o que a Ethereum criou. E criar algo, de fato, grande e, melhor de tudo, privado, garantindo a privacidade do usuário. Chama Secret Network. Sim, a Secret, você está vendo aí na tela, ela tem um potencial de crescimento muito grande. Hoje ela está no rank 236, com seu token valendo cerca de 80 centavos, próximo disso, e um market cap de apenas 130 milhões de dólares. Basicamente, a Secret Network foi criada para ser uma plataforma de smart contracts com um grande diferencial, a privacidade.
A Secret Network foi criada em 2017 no MIT, só que ela não foi criada como Secret, ela se chamou primeiro Enigma. Essa Enigma, ela tinha como uma capacidade de protocolo de privacidade de segunda camada na rede Ethereum. É como se fosse, vamos supor, uma Polygon da Ethereum hoje. Só que o que acontece foi o seguinte, em 2020 eles saíram dessa ideia de ser um protocolo de segunda camada e falaram, não, nós vamos criar nossa própria blockchain para criar o nosso próprio ecossistema. Em 2020, ela criou a sua blockchain Secret Network, através de vários investidores de venture capital, ou seja, de capital institucional, inclusive com boas empresas aqui investindo no projeto. O propósito tem de ser desenvolver aplicativos descentralizados, só que com proteção dos dados do usuário, com total privacidade. Se você transacionar com outra pessoa, ela basicamente não vai saber os dados. Só que tem um detalhe que eu vou falar agora no final. Ela foi desenvolvida pela Cosmos SDK, que é basicamente o kit de desenvolvimento da Cosmos. Então ela pegou para criar sua blockchain, ela hoje faz parte do ecossistema da Cosmos Hub. E a Cosmos, assim como a Polkadot, tem essa capacidade de criar novas blockchains. Então a Secret adveio dessa tecnologia. E só para vocês terem uma ideia da privacidade dela, nem os próprios validadores têm acesso aos dados dos usuários, com interação dos contratos inteligentes. Perceba uma coisa, a gente está falando de um ativo que pode ter a criação de um ecossistema totalmente privado, de criação de aplicativos onde você possa utilizar e possa ter a garantia que, de fato, a sua identidade, os seus dados estarão privados. Isso é muito importante. Só pra gente fazer uma analogia, a Secret, ela é como se fosse o Monero para o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda de transação e o Monero também. Só que o Monero, ele tem a privacidade, né, o anonimato que o Bitcoin não tem. Já no caso da Secret, ela é como se fosse o Monero para Ethereum. Ela tem a capacidade de criar aplicativos descentralizados, só que de forma privada. E aqui a gente vai ver que, basicamente, a equação da Secret, ela foi ter os contratos inteligentes, ela tem capacidade e compatibilidade com os EVMs da Ethereum, ela tem a privacidade da Monero e ela tem a escalabilidade e interoperabilidade da Cosmos. Então ela usa essas três ferramentas para ter contrato inteligente de forma privada e de forma escalável. Basicamente, para a gente entender esse conceito de privacidade, a gente tem as public coins, que são Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Tether e tudo mais, e as privacy coins, que são Monero, Zcash, Dash, enfim, a gente tem esses tipos de modelos. No caso da Secret, como é que a gente tem privacidade? A blockchain, por ser pública, a blockchain Secret, ela consegue mostrar as transações. Porém, quando você utiliza dentro da Secret um ativo público, como o Ethereum envelopado, um Bitcoin envelopado, uma Link envelopada, dentro do ecossistema da Secret, todas as suas transações de Bitcoin e Ethereum na Secret não são reveladas. Ou seja, a blockchain Secret, ela tem a transparência, porém ela tem a privacidade para você utilizar Bitcoin, Ethereum, Link de forma envelopada, né? São os ativos sintéticos que representam essas blockchains. Basicamente, a Secret tem um grande desafio a partir de agora, que é a Secret 2.0, construindo uma geração Web3 de privacidade. Essa capacidade de criar aplicativos descentralizados, criar formas de Web3 de interação de forma totalmente privada. Isso vai impulsionar o ecossistema da Secret para os próximos anos. Essa atualização está, de fato, potencializando o projeto para esse próximo ciclo de alta. E de verdade, vou te falar, aqui você tem um grande potencial de valorização mesmo. Logicamente, todos os ativos vão ter que ter a sua gestão de risco. Não coloque 100% em um projeto, principalmente projetos menores. Projetos menores, nós temos a capacidade de pegar pequenas partes e colocar nesses ativos para que essas pequenas partes se tornem grandes partes das nossas carteiras, e a gestão de risco, ela é fundamental. Se você gostou desse vídeo, quer um vídeo, por exemplo, sobre gestão de risco, sobre ativos voláteis, sobre fundamentos de ativos, comenta aqui abaixo, coloca a tua pergunta e o melhor comentário eu vou fazer um vídeo somente sobre ele. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, faça parte da nossa comunidade, o link tá na descrição, e aprenda todas as semanas aqui comigo no YouTube. Se inscreve e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto!